Quão forte era Sansão? De onde vinha sua força? Sansão, cujo nome traduz literalmente para raio de sol, é uma história repleta de intrigas e proezas. Criado como nazireu, ele tinha restrições rigorosas contra o consumo de álcool e o corte de cabelo. Sua trajetória é pontilhada por uma série de desventuras amorosas, um casamento desastroso, seu encontro com uma prostituta anônima e sua conturbada relação com Dalila, que mais tarde se tornaria sua amante. A extensão da força de Sansão, no entanto, é um aspecto que ainda gera debates. Aqui estão 5 momentos emblemáticos que detalham e ilustram sua força extraordinária. Primeiro, ele matou um leão com as próprias mãos. Esse episódio impressionante aconteceu enquanto ele estava a caminho de pedir a mão de uma mulher filisteia em casamento, apesar de ser de um grupo que era inimigo dos israelitas. Contrariando os conselhos de seus pais, ele seguiu adiante com seus planos de casamento, pois havia se encantado por essa mulher. Seus pais não entendiam sua decisão, mas o que eles não sabiam era que isso fazia parte de um plano divino. O objetivo era fornecer um pretexto para confrontar os filisteus, que na época dominavam Israel. Durante sua viagem a Tímna, um leão jovem avançou contra ele, mas, fortificado pelo Espírito do Senhor, Sansão o despedaçou como se fosse um cordeiro. Ele manteve esse ato de força em segredo, até mesmo de seus pais. Posteriormente, ao passar pelo mesmo local, encontrou o corpo do leão, agora um ninho de abelhas e mel. Ele coletou e consumiu o mel, mantendo a fonte dessa doçura um segredo. No preparativo para um opulento banquete de núpcias em Tímna, Sansão lançou um desafio enigmático aos 30 homens que o acompanhavam, prometendo premiá-los com roupas luxuosas se acertassem, mas exigindo o mesmo em troca caso falhassem. O enigma era uma alusão ao leão que ele havia matado e ao mel que encontrou dentro dele. Do devorador saiu alimento, e do forte a doçura. Segundo, Sansão derrotou 30 filisteus. Incapazes de resolver o enigma, eles coagiram a mulher de Sansão a extrair a solução dele sob ameaça. Ela, por sua vez, acusou-o de não amá-la de verdade. Depois de muita insistência ao longo dos 7 dias da festa, ela finalmente conseguiu a resposta e a repassou aos seus conterrâneos antes do fim do 7º dia. Os homens da cidade disseram a ele, conforme narrado no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 19. Então o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele seguiu para Ascalão, matando 30 deles e tomando o que estavam vestindo para dar às pessoas que desvendaram o enigma. Ele estava enfurecido e voltou para a casa de seu pai. No 7º dia, quando o casamento deveria ter sido consumado, ele retornou para casa. Sua esposa foi dada a seu companheiro, o padrinho do casamento. Em um terceiro momento, ele capturou 150 pares de raposas. Em outro momento, Sansão causou ainda mais devastação entre os filisteus. Mas depois de um tempo, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitá-la, levando um jovem cabrito como presente de reconciliação. Ele disse: "Vou entrar no quarto da minha esposa", mas o pai dela não permitiu. Ele disse: "Eu realmente achei que você a odiava completamente, então dei ela para o seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais bonita do que ela? Por favor, tome-a como sua esposa em vez dela." Sansão respondeu: "Desta vez serei inocente em relação aos filisteus quando causar dano." Então, Sansão capturou 300 raposas, colocou tochas entre as caudas das raposas, acendeu-as em chamas e as soltou nas plantações dos filisteus, queimando pilhas de feixes, plantações e vinhas. Os filisteus descobriram a causa cruel e devastadora e retaliaram queimando a esposa de Sansão e seu pai. Mas a violência gera mais violência, e quando os filisteus marcharam atrás dele, os homens de Judá, em busca de autopreservação, concordaram em amarrar Sansão com cordas e entregá-lo ao inimigo. Sansão consentiu, desde que seu próprio povo não tentasse matá-lo. Eles haviam se tornado vassalos, preferindo trair seus próprios compatriotas e permanecer leais a seus opressores, em vez de se aliarem a Sansão e se libertarem. Conforme narrado em Juízes, capítulo 15, versículos de 14 a 17. Quando ele chegou à lei, os filisteus vieram correndo ao encontro dele, gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que amarravam seus braços se desfizeram como linho queimado, e seus grilhões caíram de suas mãos.
Sansão encontrou uma mandíbula de jumento fresca, estendeu a mão e matou 1000 homens com ela. Então Sansão disse: com a mandíbula de um jumento abati 1000 homens. Depois de falar, ele lançou a mandíbula de sua mão e deu a esse lugar o nome de Ramatilei, Monte da Mandíbula. Há um jogo de palavras em Juízes, capítulo 15, versículo 16, como se ele dissesse: com a mandíbula de um jumento ataquei os agressores. Alguém pode se indagar por que Deus concedeu uma vitória tão monumental através de uma arma tão improvável. Sansão estava estritamente proibido de tocar em qualquer coisa impura, e a mandíbula do burro era inegavelmente impura, sendo parte de um animal já morto. No entanto, o uso desta arma em comum deixou claro que a vitória era de origem sobrenatural, concedida por Deus através de meios inesperados. Quarto, ele transportou os portões da cidade por quase 40 milhas. Quando estava quase concluindo sua jornada, os homens da cidade finalmente acreditavam que haviam capturado seu oponente. Entretanto, à meia-noite, Sansão se ergueu e carregou os portões da cidade juntamente com as 2 colunas até o topo da colina diante de Hebrom, uma distância de quase 40 milhas, aproximadamente 64 quilômetros. Posteriormente, Sansão se envolveu romanticamente com Dalila, uma mulher filisteia. Ao descobrirem isso, os líderes filisteus ofereceram a ela uma recompensa considerável caso conseguisse descobrir o segredo de sua imensa força. Em sua primeira tentativa, Sansão afirmou que ficaria enfraquecido se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas. Dalila, então, o amarrou com 7 cordas novas, sugerindo que os filisteus estavam prestes a atacá-lo. Porém, Sansão rompeu as cordas como se fossem meros fios de lã. O quinto acontecimento, ele acabou completamente com o templo de Dagon, destruindo por completo e matou 3.000 pessoas. Seguindo o conselho de Sansão em sua segunda tentativa, Dalila relatou o acordo com as cordas novas e alertou sobre a iminência de um ataque dos filisteus. Contudo, novamente, Sansão quebrou suas amarras como se fossem apenas fios. Continuando a brincar com o perigo, Sansão disse a Dalila que se ela tecesse os 7 cachos de seu cabelo e os prendesse na teia do tear, ele ficaria vulnerável. Eventualmente, depois que ela o acordou com o aviso de que os filisteus estavam prestes a capturá-lo, Sansão finalmente cedeu e revelou o segredo de sua força a Dalila. Seu cabelo, embora não fosse a fonte de seu poder, era uma manifestação externa de seu status de nazireu, de sua separação para Deus. Era a sua relação com Deus, e não seu cabelo, que o tornava forte. No entanto, se perdesse seu cabelo, ficaria impotente. Dalila percebeu que havia descoberto o seu segredo e convocou os filisteus enquanto ele dormia em seu colo. Um deles raspou sua cabeça e sua força o abandonou. É notável que o laço de Dalila acabou sendo mais forte do que o próprio coração de Sansão, e o que 1000 filisteus não conseguiram realizar foi alcançado pela influência sedutora de uma única mulher. Quando Sansão acordou, tentou convocar sua força sem saber que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus cegaram Sansão e o prenderam em Gaza, forçando-o a moer grãos. Essa degradação tripla foi descrita como o cativeiro do pecado, amarrado, cego e moendo. No entanto, seu cabelo gradualmente começou a crescer novamente. Quando os senhores filisteus realizaram um grande sacrifício em honra de seu deus, Dagon, trouxeram Sansão como um exemplo do que seu Deus tinha feito por eles. Também o obrigaram a entreter com suas proezas durante a festa. Nesse momento, Sansão segurou as 2 colunas do templo, orou o Senhor por força e as empurrou, demolindo toda a estrutura. Todos os presentes, incluindo os filisteus e Sansão, pereceram sob os escombros do templo de Dagon, encerrando assim sua notável jornada. Sansão foi morto, e em sua morte, ele matou mais pessoas do que em sua vida, de acordo com o triste relato. Dotado do Espírito de Deus, Sansão era um homem poderoso, possuidor de uma força sobrenatural. Segundo os relatos, também era perspicaz e tinha um senso de humor peculiar. Apesar de ter potencial quase ilimitado para libertar seu povo dos filisteus, sua história terminou em uma tragédia desnecessária. Suas companhias fatais foram desobediência, derrota, desgraça e destruição. Apesar de ter o Espírito do Senhor sobre si, seus desejos sexuais controlavam sua vida. Ele era corajoso diante dos homens, mas fraco diante das mulheres.
A história de Sansão nos oferece diversas lições fundamentais de extrema importância. Apesar de possuir um potencial extraordinário desde o nascimento, Sansão perdeu sua vida devido ao pecado. A lição para nós é que quanto mais permitimos que o atrativo e o brilho do pecado nos influenciem, mais cegos nos tornamos. Essa história extraordinária nos indica que Sansão já estava espiritualmente cego muito antes de perder seus olhos fisicamente. Devemos reconhecer que o pecado pode infiltrar-se em todos os aspectos de nossas vidas e que tem um efeito sedativo e entorpecente sobre nós. Caso contrário, seremos envolvidos por ele, como ocorreu com Sansão. Todo pecado, especialmente o pecado sexual, acarreta consequências graves e às vezes fatais. O pecado nos aprisiona, depois nos cega e, finalmente, nos esmaga lenta e inexoravelmente. Na verdade, o pecado nos leva mais longe do que planejamos, nos retém por mais tempo do que desejamos permanecer e nos custa mais do que imaginamos. Devemos atender à séria advertência. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Sansão também se mostrou um homem vingativo, ressentido quando as coisas não saíam como desejava. Mas notáveis são suas alusões ao direito de vingança, uma mentalidade muito semelhante ao dos filisteus e de forma estranhamente similar ressoa nos tempos atuais, o que contradiz os ensinamentos de Cristo. Apesar de todas as falhas de Sansão, ele retornou a Deus antes de sua morte. De fato, o falecimento de Sansão impediu consideravelmente as ações opressivas dos filisteus. A destruição do templo de Dagom por Sansão desempenhou um papel significativo, preparando o terreno para a ação de Samuel e dos filhos de Israel cerca de 100 anos depois. Quando os governantes filisteus ouviram que Israel se reunira em Mispa, mobilizaram seu exército e avançaram. Os israelitas estavam profundamente assustados ao saber que os filisteus se aproximavam. Então imploraram a Samuel: "Não pare de suplicar ao Senhor nosso Deus para que ele nos salve dos filisteus." Então, Samuel pegou um cordeirinho e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Ele suplicou ao Senhor para ajudar Israel e o Senhor atendeu. Enquanto Samuel realizava o sacrifício, os filisteus avançaram para atacar Israel. Mas o Senhor trovejou com voz poderosa do céu, trazendo confusão entre os filisteus. O pânico tomou conta deles, e os israelitas os derrotaram, perseguindo-os desde Mispa até um lugar abaixo de Bet-car, dizimando-os no caminho. Então, Samuel ergueu uma grande pedra entre Mispa e Jazanar, chamando-a de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pois disse: "Até aqui o Senhor nos ajudou." Assim, os filisteus foram subjugados e não invadiram Israel novamente por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão poderosa do Senhor estava contra os filisteus. As aldeias israelitas perto de Ecrom e Gate, que haviam sido capturadas pelos filisteus, foram restauradas a Israel, juntamente com o restante do território que os filisteus haviam tomado, e houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no nosso canal, pois isso nos ajuda e nos incentiva a trazer mais explicações e mensagens como essa. Ao fim, Deus considerou Sansão um homem de fé, como demonstrado pelo seu lugar no hall dos heróis da fé. Ao percorrermos os nomes nesse hall, descobrimos que ninguém era perfeito. Sansão foi o homem mais forte que já existiu, mas sua força emanava de Deus. Mais importante ainda, Sansão permitiu-se ser usado por Deus. Tiago 4:8 na versão amplificada da Bíblia diz: "Cheguem perto de Deus com corações arrependidos, e Ele se aproximará de vocês." Ele está disposto a nos encontrar exatamente onde estamos e nos guiar para onde Ele deseja, se permitirmos.